Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à nossa aula sobre como jogar o jogo da negociação de barganha nas audiências de conciliação na Justiça do Trabalho. Se você não me conhece, meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho. Esse ano completei 22 anos como juiz do trabalho e tenho uma trajetória acadêmica, intelectual, profissional e institucional dedicada ao estudo da negociação, conciliação e mediação voltada à solução de conflitos trabalhistas. E, ultimamente, tenho dedicado o meu trabalho como professor exclusivamente a compartilhar conhecimento e informação com quem exerce advocacia na Justiça do Trabalho. E essa aula faz parte desse trabalho que eu venho desenvolvendo. Portanto, sem maiores delongas, vamos seguir aqui. Eu vou compartilhar aqui na tela a minha apresentação para orientar e guiar a nossa conversa. Então, vamos lá. O primeiro ponto importante, e que é o ponto de partida aqui para a gente estar trabalhando, é entendermos quais são as características que predominam nas negociações que se desenvolvem em audiências de conciliação na Justiça do Trabalho. Porque o fato é que existe um padrão que predomina e acaba se reproduzindo na grande maioria das negociações, que se enquadra, inclusive, se enquadra naquilo que será o objeto aqui da nossa conversa, da nossa aula, tecnicamente naquilo que se chama de negociação de barganha posicional, e a gente vai entender o que é isso, qual é o sentido disso e como isso funciona. Então, pois bem, pessoal, começando aí com as características das negociações na Justiça do Trabalho, como aparece aí no slide, na sua tela, o que temos? Como é que funciona esse jogo de maneira predominante? Primeiro, cada parte, de lado a lado, tende a estabelecer uma meta de acordo. Em termos, e aí o primeiro ponto importante é, em termos de valores. E isso, por si só, tem uma série de implicações que nós vamos trabalhar mais adiante. Mas o fato é que o primeiro ponto importante é que cada lado estabelece uma meta em termos daquilo que se pretende receber, do lado do reclamante, e daquilo que se pretende pagar, do lado do reclamado. E, a partir daí, a negociação, o jogo da negociação, que se enquadra nesse conceito de negociação de barganha, passa a ser em torno da busca por chegar o mais próximo possível dessa meta. E, a partir daí, as partes e os advogados entram numa verdadeira guerra, numa verdadeira batalha psicológica, na qual precisam resistir à pressão para se fazer concessões e fazer pressão do outro lado para se buscar concessões. Ou seja, você precisa resistir para não ceder à concessão que o outro lado demanda e precisa se esforçar para fazer pressão sobre o outro lado para buscar a concessão, né, e chegar à meta pretendida. E não bastasse isso, o juiz, muitas vezes, acaba entrando nesse jogo e também fazendo pressão sobre o reclamante para que reduza o valor que pretende receber e sobre o reclamado para que aumente o valor que se dispõe a pagar. E o grande problema nessa história toda, né, quer dizer, nós temos pelo menos dois grandes problemas nessa história toda. O primeiro grande problema nessa história toda é que, geralmente, e por inúmeros motivos que eu não vou chegar aqui, mas que seguramente passa, inclusive, por uma questão de formação dos magistrados, mas, assim, a tendência é que o juiz, na hora que vai fazer esse jogo de pressão de um lado ou de outro, acaba sendo orientado por um critério que não necessariamente, que geralmente não tem nada a ver com o que está em discussão no processo, ou mesmo aspectos principiológicos relacionados ao processo do trabalho, envolvendo aí a suficiência do reclamante. Não tem nada a ver com isso. A pressão que se faz, e geralmente ela não é equilibrada, ela decorre da percepção do magistrado quanto à predisposição, quanto à maior facilidade ou dificuldade de cada lado para se fazer concessões. Ou seja, quando o juiz percebe que existe uma das partes que tem mais propensão a fazer concessões, e isso também a gente vai tratar aqui mais adiante, e pode ser compreendido por uma série de motivos, e a partir dessa compreensão ser superado, ou seja, se você se enquadra naquele perfil que acaba tendo uma dificuldade para conviver com esse jogo de pressão, e acaba tendo mais facilidade para se fazer concessões, o que é absolutamente, como eu já disse, e vamos tratar disso mais adiante, perfeitamente compreensível a partir de uma série de aspectos, e superável, mas se você se enquadra nesse perfil, o magistrado percebendo isso, é sobre você que ele vai para cima. O juiz ele tende a ir para cima de quem ele tem mais facilidade para obter concessões. Se ele tem duas pessoas, né, geralmente dois advogados com facilidade para fazer concessões, ele já sabe que o acordo está garantido, porque esse é o jogo que ele aprendeu a jogar, e é um jogo que, em regra, ele sabe jogar. A grande maioria dos juízes só sabem jogar esse jogo, e que a gente vai tratar aqui é o objeto da nossa aula. Mas se ele percebe que os dois têm facilidade, né, ou seja, tem dificuldade de resistir à pressão e facilidade, propensão a fazer concessões, ele já sabe que o acordo está garantido. Se ele percebe que um lado tem mais propensão a fazer concessões e o outro lado resiste mais, o outro lado, né, se enquadra no perfil do negociador ou da negociadora durão, né, ou da negociadora durona, e um
por outro lado, né, tem mais propensão, ele vai para cima, é de quem tem mais propensão, para se buscar mais concessões. E quando ele percebe que tem dois durões na mesa, aí é o problema, né? Aí ele já nem insiste, ele tende a não insistir no acordo e partir logo para a instrução, porque esse é o jogo que ele sabe jogar e é esse o jogo que se joga normalmente. Pois bem, a partir dessa compreensão de como a coisa funciona, né, de como o jogo se desenvolve, o nosso grande desafio é entender esse jogo para sabermos como jogar este jogo. E o primeiro ponto importante, né, assim, o ponto de partida para a gente entender, ter consciência dessa dinâmica, das engrenagens desse circuito, desse modelo, dessa sistemática, é a gente compreender que o que acontece se enquadra de maneira perfeita naquilo que chamamos de um dos modelos de negociação. E aí o ponto importante é entendermos que nós temos hoje, né, dentro da teoria do conflito, das várias construções voltadas à compreensão desse assunto, nós temos, né, um conceito mais amplo que envolve a ideia dos modelos de negociação. E nós temos, dentro dos modelos de negociação, basicamente dois modelos puros. E eu digo dois modelos puros porque é natural que nas negociações, no dia a dia das audiências, possa ter características de um modelo e outro. Mas para entendermos isso, é fundamental nós precisamos partir dessa ideia dos modelos puros. E aí nós temos basicamente dois modelos de negociação. Um primeiro modelo, que é o que nós vamos tratar aqui, que é o modelo, né, que recebe algumas terminologias, né? Uma delas é exatamente esse conceito, essa construção da negociação de barganha posicional, e existe um outro modelo diferente desse, que nós não vamos tratar aqui hoje, né? Mas até porque este primeiro modelo é um modelo que tende a predominar e prevalecer nas audiências de conciliação na Justiça do Trabalho. Então, que modelo é esse que a gente vai tratar aqui, que corresponde a essa ideia da negociação de barganha posicional, ou também chamada de negociação competitiva? Alguns autores, né, vão utilizar a expressão jogo de soma zero. Só esclarecendo aqui, pessoal, essa expressão barganha posicional, e que tem um sentido bastante, por si só, né, já diz muito essa definição, essa expressão foi criada pelo pessoal do Program Negotiation de Harvard, né, que é coordenado pelo pessoal da Harvard Law School, mas que conta aí com a participação de outras instituições ali dentro, e que é uma das principais referências no mundo, inclusive numa perspectiva histórica, em termos de ambiente acadêmico, de produção de conhecimento sobre a temática da negociação, conciliação e mediação voltada à solução de conflitos. Então, o pessoal de Harvard criou essa expressão negociação de barganha posicional, e isso tem um sentido bastante expressivo, né? E que nós vamos ver aqui como se encaixa, né? Qual é o motivo da razão dessa terminologia. E esse modelo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para a gente entender esse jogo, nós vamos destrinchar, nós vamos dissecar aqui as características desse modelo, que é um modelo que tende a prevalecer na maioria das audiências de conciliação. Então, o primeiro ponto importante, pessoal, é que as partes, quando estão negociando, elas se enxergam, apesar de estarem negociando e teoricamente não estarem formalmente se degladiando, como acontece normalmente na audiência de instrução, né? Ou seja, elas estão negociando, mas apesar de estarem negociando, no fundo elas estão disputando, ou seja, cada um enxerga o outro como um oponente nesse contexto de disputa, de modo a otimizar sua satisfação, ou seja, eu estou preocupado apenas em atingir a minha meta de acordo e não me preocupo, não estou nem aí, né? Nem passa pela minha cabeça levar em conta o que se passa do outro lado, o nível de satisfação com o outro lado. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica envolve essa lógica do bolo fixo. Como assim? Eu enxergo a negociação como um objeto único, né, como a ideia do bolo, de modo que quanto maior o meu pedaço, menor será do outro lado. E o meu objetivo é sair dali com o maior pedaço, né? Então, ou seja, eu quero sair dessa audiência recebendo 10 mil, o outro lado só está disposto a pagar 5 mil, então, quanto mais próximo do 10 mil eu estou, menor é a fatia que sobra para o outro lado. E isso envolve essa lógica, né, que é muito adotada numa área que tem um papel muito importante, né, para o estudo das negociações, chamado teoria dos jogos, né, envolve esse conceito do chamado jogo de soma zero, ou seja, o meu mais um corresponde ao menos um do outro lado. E uma outra característica envolve essa ideia da simetria de informações. O que significa isso, pessoal? Significa que eu não compartilho com o outro lado o que se passa do meu lado, e o outro lado também não compartilha o que se passa do lado dele, né? Assim, eu escondo o jogo. Muito bem, pessoal. Como é que isso vai funcionar em termos de dinâmica, né? Como é que é a dinâmica dessa negociação, né? E esse diagrama que está aí na sua tela, ele retrata bem essa dinâmica. Dentro dessa ideia, né, cada parte estabelece uma meta, não necessariamente fruto de um processo bem elaborado, né? E às vezes até de forma não consciente, né? Mas o fato é que cada parte estabelece uma meta, e aí, ao estabelecer essa meta, né, ela estabelece um ponto inicial, né, anterior a essa meta, e um ponto limite, né, tendo como referência essa meta de lado a lado, né? Como é que isso funciona na prática, pessoal? Como aparece aí também na sua tela, né? Então, o reclamante, como você pode perceber aí, ele, por exemplo, né, nesse exemplo, né, ele estabelece aí como ponto inicial R$ 3.000, porque a meta dele é receber 2 mil,
o ponto limite, o mínimo que ele aceita é R$ 1.000. Obviamente que esse é um exemplo, né, fictício para a gente entender o conceito. Né? Dificilmente, né, nos dias atuais, a gente vai ter uma reclamação trabalhista com essas características em termos de valores. E do outro lado, o reclamado, a meta de pagar 1.000, estabelece como ponto inicial R$ 500, pagar R$ 500, o máximo, né, que aceita chegar seria pagar R$ 2.000. Obviamente que num exemplo como esse, nós vamos ter acordo. Este acordo será fruto deste jogo de pressão, de barganha, de pressão para concessões de lado a lado. É como se fosse o seguinte, né? Ganha, né, em termos de chegar o mais perto possível da sua meta, quem tem mais condições de resistir, quem consegue resistir mais à pressão e fazer mais pressão sobre o outro lado, e perde se distanciando mais da sua meta, quem acaba tendo mais dificuldade para resistir à pressão e para fazer pressão sobre o outro lado. Esse comportamento, pessoal, de resistência à pressão e de se fazer pressão sobre o outro lado, ele acaba sendo determinado por dois elementos, né? Um elemento subjetivo e um elemento objetivo. O que eu quero dizer, né, assim, um ponto importante, eu chamo a sua atenção aqui a partir de agora, é o seguinte: se você tem dificuldade em conviver com esse jogo de pressão, se você tem dificuldade em resistir à pressão para fazer concessões e fazer pressão sobre o outro lado, agora nós vamos desmistificar o que está por trás disso e te dar elementos e condições para que você supere essa possível dificuldade e saiba como trabalhar, como jogar este jogo, não passando por este desconforto. Então, para a gente entender o jogo de pressão para concessões, né, de resistência à pressão, existe um trabalho que foi publicado em 1977, por dois psicólogos que têm um papel importantíssimo na área da teoria do conflito, da resolução de disputas e do estudo da negociação, né, que deu origem, né, ao que muita gente chama de modelos Thomas Kilmann, em que eles sistematizaram o comportamento das pessoas em relação a como se portam diante desse jogo. E aí, a partir deste mapeamento, eles classificaram 5 possíveis comportamentos. Em muitos manuais, né, em muitos trabalhos, isso vai aparecer como a ideia dos perfis de negociadores, né, que é o chamado competitivo, colaborativo, conciliador, evitador e concessivo. Agora, se a gente for entender isso a partir de uma outra perspectiva que facilita muito a nossa compreensão, a gente pode resumir isso em duas características. Características que envolvem, por um lado, aqueles que têm mais apetite a risco, que assumem risco com mais facilidade, e aqueles que têm mais aversão a risco. Se você não se enquadra no perfil do durão, se você se enquadra no perfil daquela pessoa que tem dificuldade de conviver com a pressão, que acaba cedendo com facilidade, significa que por inúmeros motivos, desde motivos de natureza biológica, em termos de funcionamento do cérebro, passando por motivos culturais, educação, né, como você foi criado, foi criada, né, você tem mais aversão a risco. Você tem mais dificuldade em assumir risco. Você não tem apetite a risco. Enquanto que o durão, que é, né, aquele cara ou aquela cara que joga bem esse jogo, né, que resiste bem à pressão, no fundo, o durão é apenas uma pessoa que tem mais apetite a risco, que assume risco com mais facilidade. Isso do ponto de vista subjetivo. Eu vou contar uma historinha aqui rapidamente, né? E aí casando, inclusive, a dimensão subjetiva com a dimensão objetiva, que a gente vai ver agora aqui na sequência, uma historinha que eu vivenciei numa ocasião, mas que é emblemática, né? E do ponto de vista didático, ajuda bem a ilustrar e fazer você entender o que eu estou querendo dizer com isso. E mais, né? Eu trago isso porque, no fundo, é uma provocação para que você entenda essa dinâmica e passe a jogar melhor esse jogo a partir dessa compreensão e tendo consciência de como funciona esse fenômeno. A história foi a seguinte: houve uma ocasião, né, era um final de ano, eu estava na época, isso faz alguns anos, né, eu tinha acabado de entrar tinha acabado não, né, mas assim, eu estava lá no curso do meu mestrado, só para esclarecer, eu fiz um mestrado e depois um doutorado num programa de pós-graduação extremamente rigoroso na área da psicologia, né, um programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, na área, né, como área de consideração às ciências do comportamento, e na época eu estava, e o meu objeto da minha pesquisa, né, esse detalhe é importante, o meu objeto de pesquisa foi exatamente o estudo de comportamento de escolha das partes em audiências de conciliação na Justiça do Trabalho, né? Ou seja, o meu objeto de pesquisa, o objeto do meu estudo no meu mestrado e doutorado na psicologia foi tentando entender, né, a partir da psicologia comportamental, da economia comportamental, entender como se dá esse comportamento de escolha. Muito bem. O fato, pessoal, é que, então, voltando aqui à historinha, eu estava lá, né, no meio do meu mestrado, ainda não tinha definido propriamente, né, a minha pesquisa, estava naquela fase meio que inicial, né, final de ano, e eu precisava vender o meu carro, porque a minha esposa tinha trocado de carro,
E eu peguei o carro da minha esposa, né? Então eu precisava passar o meu carro para frente. E aí eu pensei que aquilo, eu estava naquela fase assim de buscar, né, material de pesquisa, né, como pesquisador, envolvendo comportamento de escolha e negociações, e eu pensei, bem, essa venda pode ser uma oportunidade para eu coletar dados de pesquisa, né? Assim, essa venda desse carro pode ser um laboratório. Então, o meu objetivo maior, né, e eu não estava precisando do dinheiro, né, não fazia sentido eu ficar com o carro, mas assim, eu estava numa situação tranquila naquele momento, era um final de ano, eu não ia viajar, estava com o filho pequeno em casa, enfim. Aí eu pensei, bem, eu vou tentar jogar isso aqui, vou tentar fazer disso aqui uma oportunidade de pesquisa, né? Aí eu peguei, anunciei o carro, né, na época na OLX, né, tirei as fotos do carro, anunciei o carro, coloquei o preço lá, né, e qual era a história, né, pensando naquela dinâmica, né, que a gente viu aqui, né, como, voltando aqui na tela, né, uma negociação de compra e venda de veículos é uma típica negociação de barganha. Por quê? Observa todas aquelas características que a gente viu. E mais, uma outra característica que eu não tinha trazido. São relações de curto prazo, são relações que não são continuadas. Então, ou seja, cada um quer tirar o melhor para si e que se dane o outro, né? A lógica é essa. E não há compartilhamento de informações, né? A assimetria de informações é um típico jogo de barganha. E aí acaba se submetendo a essa dinâmica. Então, o que aconteceu? Qual era o meu ponto limite, né, na época, era R$ 56.000. O meu ponto meta era R$ 58.000. E aí eu anunciei o carro, eu acho que foi por R$ 62.000, mais ou menos por aí, ou 60 ou R$ 62.000, já faz alguns anos. Então, se você pensar aqui, né, então o meu ponto inicial, né, eu estava aqui na posição do reclamante, né, que vai receber, né, o vendedor estaria na posição, o comprador estaria na posição do reclamado, que vai pagar. Então, era como se fosse assim, o meu ponto inicial era 62, o meu ponto meta era 58, o meu ponto limite era 56. Pois bem, aí eu anunciei o carro no dia à noite, no dia seguinte começo a receber algumas ligações, e aí quando é no final da manhã, um sujeito me liga, e eu tinha deixado o telefone, né, na ocasião, não havia tanto risco em deixar o telefone nesses sites de venda de veículo, e aí o sujeito me liga e faz uma série de perguntas sobre o carro. Para todas as perguntas que ele fez, a minha resposta era positiva em termos de atendimento de expectativas. Por exemplo, ele dizia assim: você fez as revisões nas concessionárias, na autorizada? Sim, todas as revisões em dia, catalogadas, bonitinho lá naquele manual, né? Inclusive, nós estávamos no mês de dezembro, era final de ano, já estava no recesso judiciário, próximo do recesso judiciário, e eu tinha feito a revisão em outubro, e todas as revisões fazendo na concessionária e tal. Você era um sub, né? Você é GP? Você faz rally? Não. Tem isso? Sim. Tem aquilo? Sim. Então, atendi todas as expectativas e ele não falou mais nada, né? Ou seja, ele não fez uma proposta em cima daquele valor que eu estava pedindo. Eu pensei, bem, normal, estou numa negociação de barganha, por que ele não fez proposta nesse primeiro contato? Pensei eu. Porque ele não quer sinalizar um interesse significativo no carro. Porque ele sinalizando um interesse significativo no carro me deixaria numa condição mais confortável, né? Vamos dizer, me deixaria mais forte na negociação e ele numa condição mais fragilizada. Pois bem, pessoal, aí, não, enfim, recebi outras ligações e tal, mas eu percebi nesse sujeito assim, um certo interesse, ainda que ele tentando não revelar esse interesse. Quando é no mesmo dia, à noite, esse sujeito me liga. E aí eu falei, pô, você tá me ligando à noite, né? Beleza, né? E eu queria jogar, pessoal. Eu não queria vender o carro imediatamente, né? Eu queria jogar no sentido de que eu queria insumos para minha pesquisa, né? Eu queria ter várias negociações, né? E esse sujeito me liga no mesmo dia à noite. E aí faz uma série de considerações, né? E fala isso e aquilo, já trazendo aí algumas justificativas, o que é bom, né? Aliás, um ponto importante, no curso, inclusive, a gente tem uma aula específica sobre princípios da persuasão aplicados com base no trabalho de um psicólogo social chamado Robert Cialdini, que é a maior referência no mundo no estudo de processos de persuasão. E o Cialdini sustenta, eu bato muito nisso, né, assim, a importância da justificativa. Ele apresenta um estudo que foi feito em que uma pessoa ia furar fila, e aí, né, que era o experimentador, né, e aí eles queriam medir o nível de concessões das pessoas, né, quando alguém chegava pedindo para furar fila. E aí eles trabalharam com três situações. Na primeira situação, a pessoa pedia para furar fila sem apresentar justificativa. Posso furar fila? Na segunda situação, a pessoa pedia para furar fila apresentando uma justificativa assim, bastante razoável. Olha, eu posso furar fila porque eu preciso comprar aí. Na verdade, era uma xerox, era para tirar cópia numa universidade, né, o que era muito comum, né, tempos atrás. Então, eu preciso tirar uma cópia porque eu vou ter uma prova amanhã, se eu não tirar uma nota boa, eu vou perder a bolsa e não vou perder meu emprego, e não sei o quê, né? Contava aquela história bastante contundente. Segunda situação. Terceira situação, havia uma justificativa que era esdrúxula. Então, do tipo assim, posso furar fila porque está chovendo, ou posso furar fila porque o meu time ganhou o jogo ontem. Então, eram essas três situações. O que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte, havia uma distância muito grande entre as concessões
entre a primeira situação e as duas últimas. A primeira que não tinha justificativa e as duas últimas. E apesar da segunda situação em que havia uma justificativa fundamentada e razoável ser maior do que a terceira, justificativa esdrúxula, era bem próximo. Ou seja, é fundamental que tudo aquilo que você coloca na negociação, na audiência de conciliação, em termos de resistência à concessão ou de busca de concessões, jogando esse jogo da barganha, é importante contar, ou fundamental, eu diria, contar com alguma justificativa. O fato é que, voltando então à minha experiência lá, né, da venda do carro, o fato é que o sujeito começou a apresentar uma série de justificativas, né, e eu já imaginava que viria alguma demanda por alguma concessão em termos de preço. E aí ele falou, porque o carro, isso e aquilo, né? Aliás, é muito comum nesse mercado de compra e venda de veículos, né, por parte do comprador depreciar o bem, né, o que acaba incomodando, né, o vendedor, né, e isso tem aí uma série de questões que podem ser consideradas e avaliadas, e aí ele faz uma série de considerações e faz a proposta, né, a proposta de compra dele, né, ou seja, o valor que ele se dispunha a pagar. E no caso, o valor que ele se dispunha a pagar, reparem, o meu preço meta era 58 mil, meu preço limite era 56 mil. E ele chega exatamente nos 58 mil, que era o meu preço meta. E aí, quando ele faz, né, esse pedido, agora vamos congelar essa cena, né? Assim, eu estou conversando, dialogando com esse cara nesse dia à noite, aliás, para ser mais preciso, era uma quarta-feira, né, uma das últimas semanas ali de dezembro, né? Vamos congelar essa cena, né? Eu estou lá vendendo veículo, o sujeito chega no meu preço meta, né? Distante do meu preço inicial, né? E que não correspondia ao meu preço limite, né? Muito bem, pessoal. Olha só, qual era, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista das minhas condições, objetivo, qual era a minha situação? Vamos imaginar, ou melhor, vamos imaginar duas possibilidades de situação, nessa mesma cena, duas possibilidades de situação. Situação número 1, vamos imaginar que eu estivesse desesperado pelo dinheiro que eu precisasse, né? Ou seja, estava vendendo o carro porque eu precisava do dinheiro, por exemplo, para custear um procedimento médico que seria uma questão de vida ou morte de um ente querido, né? Situação número 1. Situação número 2, que era a situação real. Eu não precisava do dinheiro, eu não estava com pressa de vender o carro, eu estava tranquilo, né, no final do ano, nesse contexto todo, e ainda queria fazer daquilo uma oportunidade de insumos para a pesquisa. Ou seja, eu nem queria fechar o negócio logo, que essa foi a primeira negociação mais firme, assim, né, de interessado, né? Eu nem queria. Então, pessoal, a grande pergunta que eu faço é, independente, eu estou isolando o aspecto subjetivo da questão do apetite e da aversão ao risco, que esse é o ponto aqui. Na primeira situação, do ponto de vista objetivo, das minhas condições, eu preciso do dinheiro. Como é que eu tenderia a reagir numa situação dessa, pessoal? O que eu falaria? O que você falaria? O que qualquer pessoa falaria numa situação dessa? Onde é que você está, meu amigo? Eu vou te entregar o carro agora. Né? Assim, tá fechado o negócio, né? E vamos agora. Você pode assinar qualquer coisa, mas assim, né? E nesse caso, qual seria, do ponto de vista objetivo, o meu nível de apetite versus aversão a risco? Ou seja, eu estaria. O que seria uma postura, né? Quer dizer, dando um passo atrás. O que seria uma postura de apetite a risco e de aversão a risco? Uma postura de aversão a risco seria você fechar imediatamente e sequer fazer uma contraproposta para garantir logo o negócio. Isso seria uma postura de aversão a risco. O que seria uma postura de apetite a risco? Não, eu vou tentar um valor maior. Muito bem, do ponto de vista objetivo, eu estaria, na situação em que eu preciso do dinheiro, eu estaria em condições de assumir risco? Eu estaria, do ponto de vista das condições, né, do contexto objetivo, em condição de assumir risco, pessoal. Então, ou seja, teoricamente, nessa primeira situação, eu não estaria em condição de assumir risco, eu estaria numa condição de aversão a risco. E ainda do ponto de vista objetivo, já na segunda situação, que era a situação real, eu estaria numa condição de apetite a risco. Né? Assim, eu não preciso do dinheiro, então eu vou tentar um valor maior, inclusive o mais próximo possível do ponto inicial, ainda que já atingido o ponto meta. Né? Aliás, eu até poderia rever o meu ponto meta. Inclusive, existem autores, né, estudiosos do tema, que apresentam como isso comporta uma longa discussão, que eu não vou entrar aqui, mas né, que o debate que tem por trás é se há uma vantagem em quem apresenta a primeira proposta. E aí existe quem defenda que há uma vantagem, ou melhor, há uma vantagem em você não apresentar a primeira proposta, que é exatamente você conhecer qual é o ponto inicial do outro lado. Então, por exemplo, se eu tinha lá, eu estou do lado, né, no caso da audiência de conciliação, quem fala primeiro é o reclamado por uma questão até cultural, né, da nossa dinâmica, ainda que isso não esteja em lugar nenhum. Mas então, você está pelo reclamante. E aí o reclamado, você tinha como intenção, por exemplo, apresentar como ponto inicial R$ 5.000 e o seu ponto meta, digamos, seria R$ 3.000. E o reclamado já apresenta como ponto inicial pagar R$ 3.000.
que você pode fazer nesse caso? Então, você reajusta o seu ponto inicial e o seu ponto meta. Aí, o seu ponto inicial já não é mais 5, o seu ponto meta não é mais 3, porque o 3 está garantido, né? Então, há inclusive quem defenda, né, que há uma vantagem, então, em você não apresentar a primeira proposta por conta disso. E, nesse caso, voltando para o meu exemplo, né, dada a minha condição de poder assumir risco, por conta da minha condição em termos objetivos, independente do meu perfil, se eu sou uma pessoa com a tendência de mais apetite ou aversão a risco, mas quando eu olho para a minha condição, eu vejo o seguinte: eu posso assumir risco. Na segunda situação, eu posso tomar risco. Ou seja, eu poderia, inclusive, rever o meu ponto meta, diferente da primeira situação. Dito tudo isso, pessoal, o grande ponto é o seguinte: aí qual é o grande problema? O grande ponto, né, principalmente se você tem uma dificuldade em conviver com esse jogo de barganha, né, qual é o problema que eu estou chamando aí de curto-circuito? O problema, e que acontece em audiências de conciliação, o problema é quando, do ponto de vista objetivo, a pessoa não está em condição de assumir risco, mas como, do ponto de vista subjetivo, ela tem uma tendência de facilidade em assumir risco, né? Ou seja, ela é uma durona, né? A pessoa é uma durona, né? Um durão ou uma durona, ele acaba assumindo um risco que ele não deveria assumir, ou seja, ele endurece o jogo ali. E o outro problema, o outro curto-circuito, é quando quem, do ponto de vista objetivo, estaria em condições de assumir risco, mas tem um perfil subjetivo de dificuldade em assumir risco, né? O que a faria enquadrar naqueles perfis lá, concessivo, evitador, essa pessoa acaba agindo como alguém que tem aversão a risco, enquanto ela, nesse caso, deveria ter apetite a risco. E o que é? Talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas que história é essa do ponto de vista objetivo na realidade da sala de audiência de conciliação, quando estou discutindo lá no processo? É a condição processual. A pergunta é: você está numa condição processual confortável em termos de ônus da prova, em termos das condições para provar o que você tem que provar? Por exemplo, teoricamente, eu estou falando teoricamente, em tese, quando se discute vínculo de emprego e o reclamado, a reclamada nega a natureza empregatícia do vínculo, o ônus da prova passa a ser da reclamada. Teoricamente, numa situação como essa, nós podemos considerar que o reclamante, em tese, estaria numa situação processual mais confortável, porque o ônus da prova é da reclamada, e a reclamada é que está numa situação processual mais confortável. Outro exemplo, né, se a empresa tem mais de 20 empregados e não tem registro de horário, e aí tem uma discussão de horas extras, o ônus da prova, nesse caso, deixa de ser do reclamante provar a extrapolação de jornada e passa a ser da reclamada provar a ausência de extrapolação de jornada, o que, em tese, é muito difícil. Então, isso é a condição objetiva. E aí, o que não dá se você tem dificuldade com o jogo da pressão-concessão, deixando falar mais alto o seu lado pessoal de aversão a risco, ignorar que você está numa condição processual confortável e que te permite assumir risco. Então, ou seja, é você controlar, entendendo essa realidade, olhando para essa realidade, entender o seguinte: se eu tenho dificuldade em termos de resistir pressão e fazer pressão para buscar concessões, é porque eu tenho uma dificuldade em termos de assumir risco. Mas se do ponto de vista da minha condição objetiva, eu posso assumir risco, não há motivo para eu sentir esse desconforto. Né? E eu posso até colocar isso: não vou fazer essa concessão, porque a minha situação processual me permite. Eu estou numa situação processual confortável. Do mesmo jeito que aí é a postura kamikaze. O que é o kamikaze? O kamikaze é o sujeito que está numa condição processual frágil, uma condição processual difícil, e age como durão, como se estivesse numa condição processual totalmente confortável, porque isso permite prevalecer a facilidade que ele tem para jogar esse jogo de pressão para concessões, né? E aí tende a quebrar a cara no final, né? Então, assim, a grande lição aqui agora, né, e o pulo do gato não permita que o seu lado pessoal e subjetivo de aversão a risco tome conta de você quando, do ponto de vista objetivo, você está numa condição favorável. Do mesmo jeito, não permita que o seu lado durão e facilidade para resistir pressão e fazer concessões prevaleça quando você está numa condição processual difícil, porque aí você vira kamikaze. Pois bem, pessoal, dito tudo isso, a grande questão agora é como é que funciona na prática esse jogo, né? E aí eu vou retratar aqui um diálogo hipotético, né, mas que reflete a realidade, qualquer semelhança é mera coincidência. Como é que funciona isso? Essa dinâmica de barganha, e aí eu vou tecer algumas considerações, né? Então, como é que funciona essa dinâmica? Geralmente, né, como eu havia dito, temos uma regra moral, cultural, segundo a qual quem apresenta a primeira proposta é reclamado, né? Então, o juiz, né, se for ser justo, o conciliador mediador vai virar para o advogado para reclamado e falar: tem proposta? Né? Essa pergunta clássica, né? Tem proposta de acordo, né? E aí o reclamado vira e fala: eu pago R$ 5.000, né? E detalhe, né, essa dinâmica por si só mereceria algumas considerações, né? Que é a dinâmica que os juízes sabem jogar, né? O jogo que o juiz sabe jogar.
Então, o juiz pergunta, tem proposta, né? Aí o advogado reclama, tem, a proposta é pagar 5 mil reais. Aí o que o juiz vai fazer? Vai virar para o advogado do reclamante e falar, doutor, o reclamante aceita essa proposta? Aí ele vai dizer, não. Aí o juiz vai falar, e tem contraproposta? Aí o reclamante vai falar assim, sim, minha contraproposta é 15 mil reais. Pronto. Dentro dessa dinâmica da negociação de barganha estão estabelecidos os pontos iniciais, 5 e 15 mil reais. Aí o que o juiz ou o conciliador vai fazer? Vai se dirigir ao advogado da reclamada e vai virar. Diante da contraproposta apresentada pelo reclamante, haveria possibilidade da reclamada melhorar a proposta e aceitar a proposta do reclamante? Aí o advogado do reclamado vira e fala, olha, o máximo que eu consigo chegar é 7 mil. E em parcelas de R$ 1.000. E aí, pessoal, algumas considerações, né? O que tá por trás disso, pessoal? Quando o advogado fala assim, eu chego em 7, eu aumento 2, mas quero um parcelamento, o que ele está dizendo? Esse jogo, pessoal, de barganha, ele funciona assim, concessões e contra-concessões de lado a lado. Então, o que você precisa pensar é o seguinte, se você e aí tem um problema, né, que eu bato muito, que é o seguinte, quem tem aquela visão, né, de chegar, eu tô aqui, eu não quero fazer barganha, a minha proposta é essa, o meu limite é esse e acabou. Qual é o problema disso? O problema disso é que este é um jogo feito para que haja concessões e contra-concessões. Esse não é um jogo, não é um jogo de transparência, não é um jogo de assimetria de informações, né? Então, pessoal, o problema dessa postura é que essa postura ela não bate, ela não casa com a dinâmica desse jogo. Você precisa ter isso. Não adianta, você não vai fechar o acordo dificilmente. Se você, aliás, pessoal, existe até o pessoal de Harvard, né, tem uma expressão específica para isso, né, que é a síndrome do ganhador, né, que é o que acontece. Se você vira e apresenta como reclamado, eu pago 5 mil reais, e o reclamante fala, eu aceito, você vai sair frustrado. Porque você vai pensar o seguinte, eu cheguei onde eu queria, mas assim, eu podia ter tido um resultado melhor se ele aceitou de cara, sim. Então esse jogo não funciona assim. Então você precisa ter algum espaço para concessão. E aí é por isso que quando nesse exemplo, né, o reclamado fala, eu aumento 2, mas eu quero parcelas de 1.000, o que ele está fazendo? Estou fazendo o seguinte, olha, eu estou avançando nessa concessão, mas eu quero uma contra-concessão na forma de pagamento. E por outro lado, pessoal, do ponto de vista do juiz ou do conciliador que põe esse jogo para jogar e que é o jogo que normalmente ele sabe jogar, dentro desse modelo, né, que não é o único modelo, diga-se de passagem, mas o ponto é o seguinte, pessoal, para o juiz, o jogo funciona assim. Enquanto eu não chegar no acordo, eu tenho que explorar espaços de concessão de lado a lado. O desespero do juiz que joga esse jogo é ele não ter chegado no acordo e não ter mais espaço para buscar concessões de lado a lado. Então, é isso que o juiz tende a explorar nessa dinâmica. Então, vamos seguir aqui. Aí o reclamado fala, eu pago 7 parcelas de 1.000, né? 7 parcelas de 1.000. Aí o juiz vira para o advogado, aí detalhe, né? O juiz também ele vai tentar valorizar as concessões para poder buscar novas contra-concessões, né? Então, aí ele vira para o advogado reclamante e fala assim, o que você acha disso, doutor? Aí o advogado reclamante fala, olha, esse parcelamento está muito ruim, reduzindo a minha proposta, eu chegaria em 12 mil, e menos que isso não tem conversa. Quando o advogado fala menos que isso não tem conversa, né, e aí muitos usam, né, essa é a minha última proposta, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu vou fazer mais uma concessão, mas eu não quero mais fazer concessão. Então, o objetivo dessa fala é limitar a concessão. Aí, né, o juiz que vai, né, jogar esse jogo, está jogando esse jogo, vira para o advogado reclamante e fala, doutor, se o reclamante chegar, ele vai buscar mais uma concessão. Se o reclamante chegar nas parcelas, ou seja, se o reclamante fizer uma concessão em relação às parcelas do jeito que o senhor está querendo, tem como o senhor avançar mais 3 mil reais e chegar em 10, né? Então, é como se fosse o seguinte, olha, eu estou pedindo para você fazer mais uma concessão, mas eu estou te apresentando aqui uma contra-concessão quanto à forma de pagamento. Aí o advogado reclamado mostra lá um desconforto, um incômodo, né? Às vezes tem aquela cena, né? O preposto vai ligar lá para a empresa e tal, aí ele fala, eu chego nesse valor, nessas condições, por minha conta e risco, sem falar com o meu cliente, se o reclamante aceitar a forma de parcelamento. Eu chego nos 10, assumindo o risco do meu cliente ficar bravo comigo. Quando ele fala, assumindo o risco do meu cliente ficar bravo comigo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, essa minha concessão, ela vale muito, né? E também trabalhando com essa lógica, eu não quero fazer mais concessões. Muito bem. E detalhe, pessoal, e aí nesse caso, né, depois eu vou voltar no erro do juiz que eu botei aí a observação. Aí o juiz vira, né, para o advogado reclamante e fala, doutor, repare, né, ele vai valorizar a concessão de lá, né, repare, a reclamada avançou bem do ponto onde começamos, né, esse discurso é clássico, né, avançamos, né, muito daquele ponto inicial e tal, e não está longe da sua proposta, tem como a gente fechar? Aí o advogado reclamante, né, ele faz lá um gesto, mostra um certo incômodo e diz, ok, como o meu cliente quer, como o cliente está interessado na proposta, vamos aceitar. Mas eu quero que a primeira parcela seja paga de forma imediata e com multa de 100% e vencimento antecipado. O que é isso, pessoal? Quando o advogado faz isso, inclusive ele diz, o meu cliente quer, o que ele está querendo dizer? Ele está fazendo a última concessão. Né? Então, quem faz a última concessão, vamos dizer, está perdendo o jogo. E mais,
Aí, para contemporizar isso, aí ele fala assim, é como se fosse assim, olha, eu estou fazendo essa concessão mais expressiva aqui no valor, e que é a última, mas eu quero uma contra-concessão final. A multa de 100% e o vencimento antecipado e a parcela imediata, e às vezes ela até muda o tom de voz, é como se fosse assim, olha, é o que está salvando a honra, né? Então, assim, eu quero essa contraconcessão, que acaba sendo muito mais simbólica, né? Eu costumo dizer que, muitas vezes, a multa de 100%, ela tem um papel psicológico de cumprir essa finalidade, de compensar, enquanto contraconcessão, a última concessão que se faz do lado do reclamante nessa negociação. E quando o advogado fala, o meu cliente quer, ele está querendo dizer assim, olha, não é porque eu sou fraco que estou fazendo a concessão. Esse é o jogo, pessoal. O outro ponto que eu chamo a atenção, que eu disse que era o erro, qual seria o erro do juiz e do advogado do reclamado nesse caso? O erro do juiz e principalmente do advogado, se você é advogado reclamada e está nessa situação, o que você deveria fazer? Você deveria virar para o juiz e falar assim, excelência, o reclamante aceita? Porque eu só vou avaliar essa proposta se o reclamante aceitar. Qual é o sentido disso, pessoal? O sentido disso é você travar. O sentido disso é você garantir que você não vai fazer uma concessão adicional. Porque, nesse exemplo, se o advogado reclamante não aceita, o que aconteceu? Você colocou os 10 mil na mesa, você disse que aceita os 10 mil, o reclamante negou, e aí nós temos o fenômeno que a gente chama de teto. O seu teto era 10 mil, mas ele virou piso. Por quê? Porque está na mesa e o reclamante não aceitou. Então, o seu teto, na hora que você vai colocar a sua última proposta na mesa, você tem que garantir antes de colocar na mesa que o outro lado está de acordo, né? E aí o juiz que está jogando esse jogo também teria cometido esse erro porque ele abriu margem a não conseguir fechar o acordo, porque se o advogado reclamante ficaria numa situação mais confortável, e aí ele teria todo um trabalho, né, e desgaste de ir para cima, enfim, essa coisa toda. A pergunta é, pessoal, você já viu isso em algum lugar? Essa é a dinâmica desse jogo, né? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma tendência, né, em termos de resultado desse jogo. Tendência de ganhadores e perdedores, ou de perdedores e perdedores, né? O perde-perde, né? O ganha, perde, perde, ganha, né? O que acaba gerando um nível de pacificação social limitado, que é o objetivo, né, do acordo. Dificilmente se alcança, né, o que se chama tecnicamente lide sociológica. O que é lide sociológica, pessoal? Lide sociológica são as mágoas, rancores, raivas, ou seja, aspectos emocionais e sentimentais decorrentes da relação. Então, né, vamos dizer, a lide que não está no papel, a lide que não é processual, e que são oportunidades, e que nos proporcionam grandes oportunidades de buscar soluções de consenso com determinados gestos e manifestações, né? Imagine, se você é advogado de um reclamante que tem raiva e mágoa por algo que aconteceu, e que não necessariamente significa dano moral, pode ser algo que não tenha, do ponto de vista jurídico, uma repercussão que configure um dano moral, independente disso. Mas o fato é que, a partir do momento que você trabalha isso, e obviamente que isso exige um cuidado, né, com como se trabalhar isso, né, e a gente aborda isso no curso, mas, assim, você está proporcionando para o seu cliente algo que, assim, não tem preço. E que seguramente tem todas as condições para que este reclamante perceba um valor muito maior no serviço que você está prestando para ele, que é superar aquela mágoa. Quando você cria condições para isso, e existe uma forma de fazer isso, né, tratar a lide sociológica, permitindo que ele faça um desabafo, permitindo que ele coloque para fora, provocando, conduzindo de modo que o outro lado faça um gesto e uma manifestação que ajude a neutralizar aquilo, você está criando condições para que o seu cliente supere uma mágoa que é algo assim, pessoal, assim, isso não é conversa de autoajuda, mas isso pode até causar câncer, né? Assim, o que é para uma pessoa carregar uma mágoa de uma relação, né, de emprego, por exemplo, né? E o que é alguém proporcionar para essa pessoa a superação dessa mágoa. Então, isso você acaba não trabalhando nessa dinâmica desse jogo de barganha, né? Isso você trabalha no outro modelo, mas nesse modelo aqui não se pensa, não tem espaço para isso. E aí, naturalmente, você tem a possibilidade de que as pessoas saiam frustradas. Assim, o que eu estou colocando aqui, pessoal, até aqui, eu estou trabalhando assim de uma forma descritiva. É assim que funciona. O que por si só é importante para que você tenha consciência do que está acontecendo e, a partir dessa consciência, possa mudar o seu jogo, né? Mas, para além disso, né, como está aí na tela, né, a brincadeira do pulo do gato, né, a grande questão é como é que você joga esse jogo de modo a obter, esse jogo da barganha, de modo a obter bons resultados. Primeiro passo, pessoal, fundamental. Primeiro passo. Para definir a sua meta, né, e aí eu estou falando de definição de meta, né, você precisa identificar o seguinte: quanto efetivamente vale essa demanda, seja você estando pelo reclamante ou pelo reclamado. E eu digo isso porque hoje nós temos um problema, né, que é quase que uma esquizofrenia, né, eu digo a conversa de doido, que é o seguinte: a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, 17, teve a intenção, não tenho dúvida em afirmar isso, até porque isso também fez parte da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, eu não tenho dúvida em afirmar que a reforma trabalhista
teve a intenção de fazer com que os valores indicados na petição inicial, independente do rito, refletissem a realidade dos pedidos, né? Ou seja, que os valores fossem efetivamente reais. O TST, na instrução normativa que interpretou a reforma, logo em seguida, disse que aquilo ali era mera estimativa, né? Assim, mera estimativa e nada é a mesma coisa. E no momento seguinte, né, no final do ano passado, no final de 23, a SDI 1 do TST, enfrentando o debate se os valores limitariam a condenação, o TST disse que não limita a condenação. Ou seja, o que o TST quis dizer é o seguinte, é mera estimativa e não limita a condenação. Nada. É nada. Ou seja, a verdade é, você pode colocar qualquer valor que não valor esse, totalmente desvinculado da realidade da causa de pedir, que está tudo certo. E aí, na prática, qual é o efeito disso? O efeito disso, pessoal, é que a gente sabe que em boa parte das petições iniciais, das reclamações trabalhistas, os valores, assim, não tem relação nenhuma com o que está pedindo aquela história, né? A petição inicial fala no valor da causa de 100 mil, aí você vai liquidar, não vale 20, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, independente, e aí eu digo muito para os meus alunos, né? Se você está pelo reclamante, ok, você pode botar qualquer valor na petição inicial, mas na hora de ir para a audiência de conciliação, você tem que estar com o valor compreendido, preciso, definido e compreendido. Inclusive, não por acaso, no curso de negociação trabalhista, a gente tem aula, nas aulas ao vivo, aula de noções de cálculo aplicadas numa lógica bem mão na massa. Eu venho trabalhando nisso há anos, né? Assim, eu acho que eu consegui chegar num formato bastante leve e didático e eficiente, né? Porque eu sei que esse é um tema que muita gente assim enxerga de uma forma aversiva, né? E pouco agradável, mas eu consegui chegar num formato que eu acredito, e pelo feedback, né, dos participantes, né, dos alunos, a gente trabalha de uma forma leve, tranquila e suficientemente necessária para que você, né, para que o participante do curso domine isso, né? Mas a gente trabalha noções de cálculo exatamente para isso. E aí alguns alunos ainda dizem assim, professor, fique tranquilo que na petição inicial eu botei lá um valor qualquer, mas quando eu for para a audiência de conciliação, eu vou botar tudo na ponta do lápis. E se eu tiver que demonstrar, porque o meu objetivo é esse, o meu objetivo é que o participante do curso saia do curso em condições, com segurança e tranquilidade de demonstrar aquele valor. Se alguém virar, mas como é que você chegou naquele valor? Vamos lá, me dá o papel e a caneta, porque a gente trabalha assim na aula, inclusive, né? A gente trabalha no mão na massa, né? E eu, pego o papel e a caneta aí, vamos fazer junto, e a lógica é essa, então é para que, né, o participante tenha a condição de chegar na audiência e falar, se precisar demonstrar, ele demonstra. Tá aqui, isso aqui vale isso, meu amigo. A sua petição inicial aí tá furada, né? Esse valor que você colocou aí tá fora da realidade. É muito comum isso acontecer, pessoal. É muito comum. E aí existe um fenômeno, né, que a gente chama de ancoragem, né, na economia comportamental e no estudo da negociação, né? Aquele valor que era irreal, ele acaba influenciando a tomada de decisão, ancorando. Então, o primeiro passo, independente se você esteja pelo reclamante ou pelo reclamado, é quanto vale essa pretensão. O segundo passo é qual é a chance de êxito do quanto vale. Né? E aí é importante, né, seria importante você ter alguma metodologia para fazer uma análise de risco do resultado, né? Que vamos dizer, é o que vai aí calibrar, né? É uma primeira calibragem, né, na definição da sua meta, né? Estabelecer o valor do quanto vale, agora qual é a chance do quanto vale. No curso, a gente trabalha de forma exaustiva uma metodologia que eu desenvolvi, né, que é uma metodologia que eu chamo de negociação baseada em números, em que a gente trabalha de forma exaustiva análise de risco. Inclusive, eu desenvolvi um aplicativo que é gratuito, né? Se você tiver interesse, é só entrar lá, pesquisar na Apple Store, né, e na Play Store, né, que tem iOS, né, na Apple Store, e na Play Store Android, né, chamado Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo, SCAPA, que é um aplicativo que te permite não só fazer cálculo, mas também fazer uma análise de risco, montar uma proposta de acordo a partir da análise de risco do processo. Mas você precisa ter alguma ideia, né, do quanto aquele quanto vale tem condições de obter êxito. E o terceiro passo a partir daí você vai definir a sua meta, definiu a sua meta de acordo, e definida a sua meta de acordo, você vai, com base nela, definir o seu valor inicial, se você vai ter ali um limite, né, uma tolerância, que alguns manuais vão chamar de preço de reserva, após o qual não faz sentido você fechar o acordo e aí é melhor seguir adiante para instrução. Então, assim, pessoal, o jogo é esse. Você fazendo esse dever de casa aqui, você já tem, assim, todas as condições de jogar bem esse jogo de barganha, inclusive tendo segurança do que você está colocando e mais, tendo condições de avaliar as propostas de acordo que estão sendo colocadas. Algumas observações complementares e adicionais, né? Esse camarada, né, que está aí na tela, né, o Chris Voss, né? O Chris Voss, ele é um cara, uma figura meio polêmica, né? Mas assim, ele foi negociador do FBI durante anos, né? E hoje ele trabalha com vários conceitos de negociação fora desse contexto aí de gestão de crises, né? De sequestro, essa coisa toda, né? E critica muita gente e tal. Ele é meio polêmico. Mas ele tem uma proposta que ele fala, né? Eu nunca vi, ele nunca apresentou nenhum estudo empírico, né, que valide isso, mas, né, parece ter lá um certo sentido. O que ele fala? Ele fala o seguinte, né, que são duas características, né? Então, assim, é uma possibilidade que você pode adotar na hora de definir como você vai colocar o seu ponto inicial, né, e definir aí o seu ponto limite, né? Ele coloca que você precisa, né? Então, quando você vai pagar, você precisa colocar o primeiro valor
que corresponda a 65% do seu limite ou de quando você quer chegar, e aí você vai avançando de 65%, 85%, 95% até chegar no valor. Então, se você quer pagar 10 mil, você começaria oferecendo 6.500, depois 8.500, depois 9.500, né? Se você vai receber, então você começa pedindo, e você quer receber 10 mil, você começa pedindo 13.500, né? E aí a outra coisa que ele coloca é que a sua proposta final ela tem que ser de valor quebrado, né? Então, o fundamento dele, o argumento dele é o seguinte, que o valor quebrado inspiraria mais credibilidade. Então, quando eu digo 10.103, né, esse exemplo que está aí, né? Eu pago 10.103, então é como se fosse assim, olha, esse não é um valor qualquer, é um valor que tem um sentido para mim, né? Então, porque estaria quebrado, né? A mesma coisa, né, como se fosse o 9.915, né? Enfim, é uma possibilidade, né, que pode ser considerada. A outra observação que eu chamo a atenção, né, e aí já partindo para o final, né, a título de considerações finais, a outra observação é o seguinte: cuidado, aquilo que eu já falei antes, cuidado com a grande contradição, né? O que é a grande contradição? A grande contradição é as pessoas discutirem valores sem saber até que ponto, sem saber qual é a relação entre esses valores e a realidade do processo, né? Aquela história, o sujeito fala, o valor da causa é 100 mil, o sujeito fala, eu aceito metade do valor da causa, mas aí você vai liquidar a petição inicial, né? Metade do valor da causa, 50 mil, mas você vai liquidar a petição inicial totalmente procedente, se o reclamante levar tudo, não dá 20 mil, né? E aquilo acaba, a negociação é travada em cima de uma referência que não faz o menor sentido, né? Então, eu digo, essa é a grande contradição. Não se esqueça que você precisa de margem para negociar, então, ou seja, não tem como você colocar a sua proposta final na mesa de cara, porque é jogar contra essa dinâmica. Você precisa definir bem, com cuidado, o seu ponto inicial, porque aí na definição do ponto inicial você tem dois grandes dilemas, né? Que é o seguinte, que está ali na tela, né? Ancoragem e inviabilização. Inclusive, os autores que defendem, diferente, né, que eu disse lá atrás, que nesse debate sobre vale a pena ou não apresentar a primeira proposta, os que defendem que vale, sustentam como argumento que, ou melhor, que não vale a pena, né, que vale a pena você ser o segundo a se manifestar, que não, então não vale a pena apresentar a primeira proposta, porque aí você pode conhecer o ponto inicial do outro lado e calibrar o seu, ajustar o seu a partir disso. Só que o outro lado dessa história, e aí, né, é do pessoal que defende que é vantagem em apresentar a primeira proposta, eles dizem o seguinte: você pode ancorar a negociação num patamar favorável. Então, assim, você está pela reclamada, então você vai ser o primeiro a falar, então você joga lá embaixo a negociação, né? Então, vamos dizer, num cenário, né, que o seu ponto meta, digamos, é pagar 5 mil, sei lá, 10 mil reais, né? Vou radicalizar aqui. Sua meta era pagar 10 mil reais, você começa colocando 1.000. E o reclamante, vamos dizer, ele queria 20, aí você começou colocando 1.000, né? Então, isso, por um lado, pode ser interessante, porque você está ancorando lá embaixo. E você está iniciando a negociação ancorando lá embaixo. Legal. Só que o problema é que numa dessas você pode viabilizar a negociação, porque aí o outro lado vai virar, não, a minha proposta seria, né, uma proposta inicial seria 50, e o juiz vai dizer, não, então vamos para a instrução, né, principalmente porque o juiz, lembrando, né, geralmente trabalha com essa, ele não conhece outro jogo que não seja esse, né? Então, assim, o cuidado é esse. Como você define um ponto inicial que, por um lado, ancore numa condição interessante para você, mas que não inviabilize a negociação. E o outro ponto, que seria o erro lá do exemplo, né, é cuidado com o teto que vira piso, ou seja, antes de você chegar no seu limite, tente garantir que o outro lado topa. Porque se você coloca o seu limite na mesa sem a certeza de que o outro lado topa, aí, assim, você corre o risco de sujeitar esse fenômeno do teto que vira piso. Para quem for seguir no curso, né, eu já deixo aqui como uma tarefa, considerando o que vai ser a próxima aula, que seria a primeira aula ao vivo do curso, em que a gente vai dar continuidade a essa conversa tratando do outro modelo, né, que não corresponde à barganha posicional, né, à negociação de barganha. Eu já deixo desde já um dever de casa, que seria você pensar num caso que você vivenciou que teria lide sociológica. E aí você vai pensar, então você vai pensar o seguinte: qual caso eu tive que havia mágoas, rancores né, e outros sentimentos por parte do meu cliente, ou até por parte do outro lado. Então, lembrar de um caso assim, aí a partir disso, o que pode ter causado isso, e o que você acha que poderia ser feito, a gente vai trabalhar, porque na próxima aula a gente vai trabalhar como a gente usa isso, né? Como a gente trabalha com isso na audiência de conciliação. Mas eu já lhe provoco, caso você siga adiante no curso, eu já lhe provoco desde já a você refletir sobre isso e avaliar. Só pense com você mesmo, o que poderia ser feito para neutralizar essa mágoa, de modo, né, a superar aí vamos dizer, essa dor emocional. Então, fica isso aí como dever de casa. E para terminar, pessoal, fica aqui comigo só mais um pouquinho, eu prometo que já está acabando, são apenas alguns minutinhos, rapidíssimo, né, só para esclarecer o que é o seguinte: caso você queira seguir adiante, caso você queira seguir no curso, né, e lembrando que essa é a última turma desse ano, né, a última turma do curso, que será a quinta turma,
Então, eu chamo a atenção o seguinte, olha, o curso ele tem aulas gravadas e aulas ao vivo, né? Dentro das aulas gravadas tem os módulos básicos e os módulos complementares, né? Que são temas pontuais. Por exemplo, nesses módulos, nesse primeiro módulo complementar, né, tem lá uma aula sobre como neutralizar a pressão do juiz para fechar acordos que não se deseja aceitar, né? Tem uma outra aula sobre qual é o cenário atual que nós temos, né, que é um conteúdo mais processual, os mecanismos que nós temos hoje no nosso sistema para a busca de soluções de consenso, tipo reclamação pré-processual, HTE, que é o acordo extrajudicial lá do 855B, como é que funciona, inclusive tem modelo lá de peça, né, de petição de reclamação pré-processual em arquivo editável para ser baixado. Tem um outro módulo, que é uma coisa mais lúdica, né, comentários a livros e filmes, tem um outro módulo, comentários a artigos acadêmicos, e aí você, né, pode assistir de uma forma mais aleatória. Tem um módulo de noções de cálculo, sem prejuízo do que a gente trabalha nas aulas ao vivo, e módulos de dicas pontuais. As aulas ao vivo tem uma abordagem, uma pegada mais prática, inclusive, né, trabalhamos assim com exercícios, né, numa lógica muito mão na massa, e para essa próxima turma ela será estruturada em 7 aulas. Né? Numa primeira aula nós trabalharemos com a continuidade dessa aula aqui, vendo o outro modelo de negociação, e aí já entraremos, né, teremos um primeiro contato com a temática da metodologia de análise de risco. Na segunda aula a gente trabalha com noções de cálculo, na terceira aula a gente volta a trabalhar com análise de risco, né, dentro dessa lógica mão na massa, fazendo exercício, inclusive usando o aplicativo, né, os participantes do curso. O aplicativo mobile para celular ele é gratuito, mas o aplicativo web, que inclusive guarda as informações das análises, das propostas que você está gerando, ele é exclusivo para os participantes do curso. Então, você entrando no curso, você ganha uma conta no aplicativo web. E aí a gente trabalha com exercício, inclusive usando o aplicativo. Aí depois, né, a gente entra na parte mais dos aspectos psicológicos, envolvendo aí uma introdução aos aspectos psicológicos das negociações, na sequência, técnicas de negociação e princípios da persuasão aplicados, com exercício também, a gente faz exercício em cima de casos práticos que refletem a realidade. Aí depois a gente tem uma penúltima aula de uma negociação simulada e depois um último exercício de análise de risco para fechar o curso. O curso, ele conta, em termos de ferramenta de apoio, né, tanto com o suporte, né, do pessoal do suporte, mais da parte operacional, mas também contato comigo, e assim, obviamente, que dentro das minhas possibilidades, mas eu sempre procuro atender, né, as demandas dos alunos, até porque o meu objetivo é que o aproveitamento do curso seja o melhor possível. Para mim não faz sentido você entrar nesse curso e sair reproduzindo o que se faz, o que a grande maioria dos advogados fazem. O objetivo do curso é que você saia mudando o seu jogo, né? E não há dúvida de que há todas as condições para isso, basta conversar com quem já passou pelo curso, com os participantes do curso. Mas eu procuro dar toda a atenção e todo o suporte. Volta e meia a gente marca vídeo para poder estar tirando dúvida e discutir, né, questões específicas. E, além disso, há a previsão na programação do curso, após as aulas ao vivo, de, no mínimo, um encontro com cada participante do curso para estar levantando dúvidas específicas, estar trabalhando aí questões que às vezes a pessoa não quer colocar uma dúvida ali, porque fica constrangido, porque não se sente à vontade, enfim. Para que você possa avaliar o seu interesse aí em seguir ou não adiante no curso, existem algumas possibilidades agora para essa turma, né, inclusive considerando aí esse contexto, né, da chamada Black Friday, de modo que há uma primeira opção, que é a opção, vamos dizer, mais completa, que contempla aí a participação no curso, o acesso às aulas gravadas por 1 ano, e aí também isso envolve de bônus, né, 2 exemplares do meu livro, Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, publicado pela editora Venturoli, que está na 4ª edição, e também, né, então nessa primeira opção você ganha 2 exemplares do livro, esse material aqui, que é o checklist, para audiências de conciliação, né? Enfim, não tenho como explicar agora como é que funciona, mas é algo para auxiliar ali no levantamento de informações que podem ajudar na negociação, mais os 2 e-books, né? Um e-book com o roteiro das aulas e um outro e-book com o conteúdo do curso. Aí essa primeira opção, no valor de R$ 1.200 à vista. A segunda opção, que é a opção que está vindo aí como oferta na Black Friday, tem também parte do que tem na primeira, né, a participação no curso, nas aulas ao vivo, as aulas gravadas por 1 ano, o exemplar do livro, né, e os exemplares do livro, né, tanto na primeira opção quanto nessa, na primeira também o checklist, com frete incluído, né, sem custo adicional de frete. E os 2 e-books, né, então essa é a opção promocional, que está no valor de 12 parcelas de R$ 41,50,
centavos, né, o valor à vista é 498. E a terceira opção, e detalhe, tanto a primeira opção quanto a segunda, quanto também a terceira, eu esqueci de mencionar, tem também, ganha, como eu já havia dito, a conta no sistema de cálculo de propostas de acordo, a conta na versão web, né, em que você tem lá uma conta, que você guarda as informações das suas propostas. A terceira opção não tem o livro, não tem o checklist, contempla, né, a participação no curso, as aulas ao vivo, o acesso às aulas gravadas por um ano e os 2 e-books. Né? Não entra o livro e não entra também o checklist, né? E ela está saindo por 12 parcelas de R$ 37,50, né? O valor total aí de R$ 450. Então é isso, as inscrições vão até o dia 10 de novembro, né, próximo, e no dia seguinte, no dia 11 de novembro, que é uma segunda-feira, começam as aulas ao vivo, sempre às 19 horas. E, por fim, eu deixo aí como sugestão, né, independente do seu interesse em seguir adiante ou não, né, mas já para entrar no clima, pode dar um print aí na tela, essa lista de filmes sobre negociação, que tem como temática, né, como pano de fundo, né, a negociação, são filmes bem interessantes, provavelmente muita gente já viu Suítes, esse filme O Próprio Enterro é espetacular, esse filme Quanto Vale retrata um caso real, que é o do Fundo de Compensação do 11 de setembro, que inclusive teve um papel muito importante no desenvolvimento de uma área mais contemporânea, mais recente da resolução de disputas, chamado DSD, que é Design System Dispute, que é como se fossem metodologias de criação de sistemas de resolução de disputa específico. Enfim, todos os filmes têm aí as suas características, fica como sugestão para assistir de maneira lúdica e, de alguma forma ou de outra, ter um pouco de aprendizado. Aliás, em vídeo com comentário a esses filmes, lá na plataforma de aulas gravadas, né, no módulo de comentários a filmes e livros. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua atenção. Espero que você faça valer cada minuto que você ficou aqui comigo e que isso lhe ajude a obter excelentes resultados nas audiências de conciliação, que você consiga entregar acordos satisfatórios aos seus constituintes, aos seus clientes, e que os seus clientes saibam reconhecer o seu trabalho a partir dessas entregas, ok? Pessoal, valeu, tudo de bom e, como eu sempre digo, bons acordos.